Temos uma ótima notícia para o Fluminense. O tricolor pode ter, de maneira caseira, um reforço de peso para a partida contra o Cruzeiro. E a gente vai trazer alguns outros detalhes da negociação do John Arias com o Wolverhampton. Muita coisa saindo sobre o interesse do clube inglês no nosso craque colombiano. Além disso, o Fluminense vai ter 3 reforços para o Sub-20 no segmento dessa temporada. Reta final do Brasileirão Sub-20, também a final do torneio OPG. Tem craque italiano rasgando elogios ao capitão do Fluminense e também, finalmente, uma linda homenagem merecida a um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar aí muito do Flusão. Essa é uma ótima notícia para o Fluminense, porque o tricolor pode ter um grande reforço interno para a partida contra o Cruzeiro. Amanhã no Maracanã, o Fluminense encara o Cruzeiro, primeiro jogo pós-Copa do Mundo de clubes. Teremos estádio cheio. O Fluminense já publicou mais de 30 mil ingressos comercializados e, de acordo com informação do GE, a tendência de que John Arias seja relacionado para a partida, esteja disponível para o técnico Renato Gaúcho e provavelmente até ser titular nesse jogo. Isso porque, de acordo com a publicação deles, o Fluminense impôs algumas condições para concretizar a venda do jogador ao Wolverhampton da Inglaterra e, até o momento, não teve nenhuma resposta do clube inglês. Então, o John Arias segue no Fluminense pelo menos até segunda ordem, está treinando normalmente, vem treinando, o time se representou na segunda-feira, ele treinou normalmente tanto segunda, quanto ontem, quanto hoje, e estará à disposição do Renato Gaúcho. É uma situação, claro, delicada, a gente sabe que o jogador está numa negociação para sair, mas é também o nosso principal atleta, tecnicamente falando. Vai fazer, claro, muita falta. Enquanto o Fluminense não contratar uma reposição, a gente sempre vai sentir muito a ausência do John Arias. Aliás, mesmo depois que o Fluminense contratar uma reposição, provavelmente a gente vai sentir muita falta dele, que é o grande craque dessa equipe tricolor. E o Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, trouxe alguns detalhes sobre o contrato do John Arias com o Fluminense, e ele revela uma multa para clubes da Premier League. Essa situação causa um pouco de apreensão na torcida tricolor. De acordo com a apuração do Gabriel Amaral, no contrato recém-renovado do John Arias, a gente lembra que o John Arias renovou com o Fluminense ali em fevereiro, logo que fechou a janela de inverno da Europa. Ele acertou essa renovação até 2028 com o Flu, teve um aumento salarial e tudo mais. De acordo com o Gabriel Amaral, existe nesse contrato do John Arias uma multa de 15 milhões de euros para propostas vindas da Premier League. Mas tem um detalhe importante, não é qualquer proposta de 15 milhões de euros, são propostas à vista de 15 milhões de euros. Ou seja, se algum clube da Premier League chegar com os 15 milhões de euros e desembolsar integralmente na conta do Fluminense, o Fluminense é obrigado a liberar o John Arias. E aí, claro, você vai se questionar, você que está assistindo esse vídeo e está acompanhando essa novela, essas notícias do Fluminense, dessa negociação. Você vai se questionar, mas o Fluminense recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Wolverhampton. Como assim? Pois é, essa informação, o próprio Gabriel confirmou, o GE trouxe, o Lessa também trouxe. O Fluminense recusou essa proposta de 20 milhões de euros e o Fluminense pode recusar porque essa proposta não é à vista. Fosse à vista, seria 15 milhões, o Fluminense teria que liberar o John Arias. Mas essa proposta de 20 milhões de euros era um valor fixo, parcelado. Todas as negociações, praticamente todas no mercado da bola, são feitas de maneira parcelada e tem também o valor de bônus nessa negociação. Teria que ser 15 milhões de euros à vista e de valor fixo, sem contar a bonificação. E de acordo com o próprio Gabriel Amaral, dificilmente o Wolverhampton vai pagar esse valor à vista pelo John Arias por conta do fair play financeiro. A gente sabe que na Premier League, sobretudo, o fair play financeiro é bastante rígido e aí os clubes precisam fazer esses parcelamentos. Tem uma coisa que acontece muito por lá que eu acho mó doideira, que é o empréstimo com obrigação de compra. Então você pega o jogador e um ano depois você é obrigado a comprá-lo. Os clubes fazem isso justamente para fugir desse fair play financeiro e muito dificilmente um clube inglês vai pagar a multa do jogador à vista justamente por conta disso. O Wolverhampton tem já o seu orçamento comprometido com outras negociações, não vai conseguir largar 15 milhões de euros de uma vez só para o Fluminense. Então ele precisa que essa negociação seja de maneira parcelada, mesmo que esse valor seja acima dessa multa dos 15 milhões de euros. Então foi por isso que o Fluminense
conseguiu, né, pôde recusar essa proposta de 20 milhões de euros e está pedindo um valor a mais pro Wolverhampton, né, tá tentando um valor acima desses 20 milhões de euros. E aí o Gabriel também trouxe pra gente a situação que a gente comentou no vídeo de mais cedo. O Fluminense está pedindo pelo menos 70% do valor total dessa transação para liberar o John Arias. O Gabriel fala até em 75%. O valor de 70% foi trazido pelo Vitor Lessa, a gente comentou no vídeo de mais cedo. O Gabriel, nesse vídeo agora que ele publicou, falou em 75%, que é o que o Fluminense quer receber. Só que a gente sabe, o Fluminense tem apenas 40% dos direitos do John Arias. Então, né, segundo a letra fria da lei, o Fluminense receberia menos da metade do valor total dessa negociação. E aí precisa, claro, né, que se chegue a um acordo com o Patriotas, que é o detentor dos outros 50%, e também com o Gianfranco Petroziello, que é o agente do John Arias, que detém 10% dos direitos econômicos do jogador. O Gabriel Amaral trouxe pra gente que essa situação, essa negociação com o Patriotas é uma coisa que está dando uma atravancada também nessa negociação. Quem está tocando essa conversa não é o Fluminense, é o próprio Gianfranco, que é o empresário do Arias, é ele que está resolvendo lá com o César Guzmán, que é o presidente e dono do Patriotas, a melhor forma para chegar num denominador comum. A gente sabe que o John Arias, claro, tem o interesse de sair, e aí o agente do John Arias, para além da comissão que ele vai ganhar, ele também tem interesse em realizar o desejo do cliente dele, e o Patriotas também tem o interesse de que essa venda ocorra para eles faturarem. Como eu falei no vídeo de mais cedo, o Patriotas tem 50%, mas se não houver venda, 50% de zero é zero, gente. Então, para o Patriotas é interessante que o jogador seja, assim, negociado. E aí, essa negociação está rolando do empresário do Arias, justamente lá direto com o César Guzmán, que é o presidente do Patriotas, para ver se conseguem, né, que o Patriotas abra mão de parte do valor que ele teria para receber, pelo famoso ditado, né, mais vale um na mão do que dois voando, né? Então, a ideia é tentar essa negociação, mas claro, o Patriotas sabe o ativo que tem, sabe o valor que pode ganhar, e no mundo do futebol, na verdade no mundo geral, né, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer deixar de ganhar dinheiro, então obviamente o Patriotas vai fazer jogo duro para receber a totalidade da sua parte dessa negociação do John Arias. Bom, até o momento a proposta do Wolverhampton, a nova proposta, não chegou ao Fluminense. Com isso, John Arias estará relacionado para a partida de amanhã contra o Cruzeiro. É um reforço interno excelente para o Fluminense, né? O nosso principal jogador, tê-lo nessa partida é algo realmente crucial. Eu quero seguir aqui esse vídeo para falar de uma homenagem muito bacana que vai ocorrer nessa sexta-feira lá no Maracanã. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco o nosso canal alcança, a galera chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, para o Luiz Fagundes, de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, para o Maurílio Júnior, de Nova Friburgo, para o William Rocha, também de Nova Friburgo, e para o Osmar, de Gurupi, lá no Tocantins. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Beleza? Vamos falar dessa homenagem mais do que merecida e mais do que isso, tá? Muito atrasada. O Carlos Alberto Parreira será homenageado nessa sexta-feira ao colocar os seus pés na calçada da fama do Maracanã. Parreira, vale lembrar, né, para além de ser o técnico campeão do mundo em 94 com a seleção brasileira, ele também foi campeão brasileiro pelo Fluminense no Maracanã em 1984. Para mim, é um dos maiores técnicos da história do futebol. Do Fluminense, eu acho que é indiscutível, né? Campeão em 84, foi campeão do mundo com a seleção em 94 e em 99 voltou com toda a comissão técnica campeã do mundo lá nos Estados Unidos para tirar o Fluminense da Série C. É um cara que eu acho que assim dispensa comentários, mas merece todos os elogios. Um dos maiores ídolos da história do Fluminense. O que o Parreira fez, poucos fariam pelo Flusão. Finalmente, essa homenagem merecida dele na calçada da fama do Maracanã. Eu quero falar agora um pouquinho sobre categoria de base, porque ontem teve Fla-Flu pelo Brasileirão Sub-17. O Fluminense acabou ficando no empate em 2-2 com o Flamengo, e eu tenho os gols para botar aqui na tela
para vocês. O Flamengo abriu o placar, né, fez o 1-0 e o Fluminense empatou com esse gol aí. O cruzamento lá da esquerda do Richard Wendel, a bola ficou viva dentro da área e o William Lopes bateu para o fundo das redes. Depois o Flamengo voltou à frente do placar e o Fluminense, novamente num cruzamento na esquerda, consegue o empate. Ó. O lance aí, o cruzamento vem, ela cruza a área, chega para o Luiz Miguel, que limpa o zagueiro, bate de canhota para o fundo das redes, dando números finais a essa partida. Fluminense 2, Flamengo 2, lá no estádio Marcelo Vieira. O Fluminense está ainda na briga por uma classificação para as quartas de final da competição. Com esse empate, chegamos aos 15 pontos, seguimos em 10º lugar. O Flamengo é justamente quem abre esse G8, com 16 pontos. Pelo regulamento do Brasileirão Sub-17, os 8 primeiros colocados se classificam para as quartas de final. Então o Fluminense precisa subir para esse G8. Próxima partida tricolor é no dia 23, quarta-feira, contra o Cruzeiro, lá na Toca da Raposa. Seguindo ainda nas categorias de base, o Sub-20 tricolor vai ter reforços importantes para a reta final do Brasileirão e para a final do torneio OPG. O GE traz para a gente a informação de que o Wallace Davi, Isaac e Riquelme Felipe jogarão essas competições pela equipe Sub-20. Os três fizeram parte da Esquadrilha 07 no ano passado, que foi campeã tanto brasileira quanto da Copa do Brasil Sub-17, e subiram de maneira direta para o profissional no começo de 2025. O Wallace Davi é o jogador desses três aí que menos teve minutagem no profissional, já chegou a fazer alguns jogos pelo Sub-20 esse ano, chegou a meter gol contra o Bahia e contra o Grêmio, e por esse mesmo Brasileirão. Sub-20, os três estavam na Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos, acabaram, né, não sendo relacionados, não participando dos jogos, mas fizeram parte da delegação. O Wallace Davi, como eu disse, já jogou algumas partidas pelo Sub-20. O Isaac jogou uma partida, que foi uma partida justamente contra o Internacional, que foi quando ele machucou o joelho. Ele acabou tendo uma lesão bem parecida com a do Riquelme, ficou ali, foi um pouquinho menos grave que a do Riquelme, ficou um tempinho parado na única partida de Sub-20 que o Isaac fez nessa temporada. Já o Riquelme vai fazer a sua estreia pela categoria. Ele saiu do 17 direto para o 20, não desceu em momento algum. Essa vai ser a primeira vez que ele vai jogar pelo Sub-20 tricolor. É um jogador que no começo do ano encantou ali a torcida do Fluminense, fez boas partidas no começo lá com o Marcão, chegou a ser titular com o Mano Menezes, mas vem perdendo espaço com a camisa do Fluminense, aí teve a lesão também que atrapalhou um pouquinho o seu desenvolvimento, a sua minutagem, acabou não sendo utilizado na Copa do Mundo de Clubes e agora volta para o Sub-20. Vale lembrar que o Riquelme tinha tratativas bem avançadas para estender o seu contrato com o Fluminense, mas agora existe um desacordo entre o clube e o seu staff, e essa negociação para a extensão do seu vínculo se encontra emperrada. Então, o trio tricolor aí, né, o trio da Esquadrilha 07, vai integrar o Sub-20 do Flu para reforçar o time do Felipe Canavan na final do torneio APG contra o Botafogo no domingo, e também o time do Brasileirão Sub-20, que também, né, é o mesmo modelo ali do Brasileirão do Sub-17, precisa chegar ali ao G8 para conseguir a classificação para as quartas de final da competição. Voltando a falar do profissional do Fluminense, eu quero falar desse cara aqui que nem eu falei do Parreira, dispensa comentários, mas merece todos os elogios. Esse cara é o Thiago Silva. O Thiago Silva merece todos os elogios do mundo, e agora quem está elogiando ele foi um cracaço de bola. O Antônio Cassano, ex-jogador da seleção italiana, jogou também na Roma, Sampdoria, Real Madrid, rasgou elogios ao Thiago Silva em seu canal de YouTube, Viva el Futebol, é o canal que o Cassano agora comanda aqui no YouTube para falar de futebol. Ele falou do Thiago Silva e rasgou elogios ao nosso capitão. Se liga aí no que falou o Antônio Cassano. Durante questo mondiale per club l'ho sentito Thiago, spesso e volentieri, assolutamente. E quando ha giocato contro l'Inter, gli ho detto: Thiago, fidati del tuo amico Antonio, puoi giocare per i prossimi 5 anni. Ha una qualità. Io faccio sempre l'esempio che Thiago Silva secondo me è stato uno dei difensori più grandi della storia, perché lui era un 10 messo a difensore, una qualità, una personalità, una velocità, un coraggio, giocava senza paura. Lui è stato Messi messo in difesa. Se tu lo vedi giocare adesso, ha una tranquillità, una serenità e un'intelligenza che può veramente giocare i prossimi 4-5 anni. E gli ho fatto i complimenti. Gli ho detto: mi sto emozionando per te, amico mio, devi giocare per i prossimi 4-5 anni.
Tá aí então a declaração do Antônio Cassano, rasgando elogios ao Thiago Silva. E, cara, tô fechadíssimo com o Cassano, hein? Thiago Silva, ouve ele aí. Dá pra você jogar mais uns 4 ou 5 anos com tranquilidade. A leitura de jogo que o Thiago Silva tem, o conhecimento, né, do campo. O Thiago Silva é o cara que sabe os atalhos. Você vê que eu tenho a impressão sempre, quando você vê o Thiago Silva jogando, ele enfrenta um atacante, por melhor que o atacante seja, o atacante adversário sempre parece burro. A palavra clara é essa, o atacante sempre parece burro, porque ele sempre parece que está tomando a decisão errada. Mas isso é mérito do Thiago Silva, que sabe se posicionar, sabe fechar os espaços, sabe induzir o adversário ao erro. Então, com o tempo, o Thiago Silva vai cada vez mais, com a idade naturalmente, ficando com um físico mais fragilizado, com mais dificuldade de jogar todos os jogos, de ter também posição física. Eu lembro lá 2007, 2008, o Thiago Silva era um cara que sempre foi tecnicamente muito bom, mas ele ganhava muita jogada na imposição física, na vontade, na garra. Hoje, não é que ele não tenha isso, ele tem, mas é um cara que consegue ser muito mais inteligente no campo e achar justamente esses atalhos para conseguir neutralizar os atacantes. O que ele fez na Copa do Mundo de Clubes foi brincadeira. O Guirassy, lá do Borussia Dortmund, artilheiro supremo na temporada, metendo um monte de gols, superando o recorde do Lewandowski contra o Fluminense. O cara não pegou na bola e fez gol em todos os outros jogos da Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, isso acho que ilustra muito bem o nível do zagueiro que a gente tem, esse craque, esse monstro que é o Thiago Silva. Concordo totalmente com o Cassano, falou que o Thiago Silva é o Messi da zaga, né? Rasgou elogios a ele. O Cassano jogou com o Thiago Silva no Milan, né? Lá em 2010, 2011, foram companheiros de time, então conhece bem o monstro. Fico muito feliz com esse elogio. Pô, achava o Cassano craque de bola demais. E aí ele tá elogiando o Thiago Silva, né? Isso aí. Eu fico feliz quando o jogador que jogou muita bola fala o que eu concordo. Então eu fico muito feliz. Falo, pô, então eu entendo alguma coisa, né? Não tô falando nenhuma besteira. E esse é o caso agora do Cassano. Tá certo, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. E aí, essa negociação do John Arias, a postura do Fluminense tá correta? Não tá? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.